Tive que falar para ele. Pipopo, sinto cheiros de humano. Falei, sabe muito bem o que aconteceu, né? O Mickey Mouse tinha uma vaca mimosa. Ele levou a vaca para a feira e trocou a vaca. A ideia era vender porque ele e a Minnie estavam passando fome. Só tinha uma vaca, a vaca dava leite. Aí eles foram vender o bem mais precioso. Aí o Mickey Mouse se deixou levar lá e trocou a vaca, ao invés de dinheiro, por 3 feijões mágicos. Chegou em casa e contou para a mulher, ó, troquei a vaca por esses 3 feijões mágicos. A Minnie ficou louca de brava. A Minnie falou assim, hoje você vai dormir na casinha do Pluto. Não, não foi isso que ela falou, não. Ela falou, não, não é possível. E pegou e jogou fora. Você quer ver o que eu faço com o feijão mágico? Jogou pela janela. Foram dormir. Por incrível que pareça, pegaram no sono de nada, dormiram. E o que aconteceu? Durante a noite começou a brotar aquele feijão que foi jogado fora. E foi um pé de feijão retorcido, assim, grosso. Eu sei que tem aqui no quintal. É uma praga. O feijão ele vai subindo em cima de tudo. É uma trepadeira assim. Ele sobe, destrói tudo e vai ficando grosso a raiz do feijão. Aqui tem um feijão meio avermelhado com uma listinha branca. Minha mãe não gosta. Eu já tentei colher, dar um trabalho para cortar a vagem, deixar secar, cortar feijãozinho. Aí a gente vê, nossa, a gente compra no supermercado o feijão. Tudo isso porque a discussão anterior, primeiro começou com o frango. Ah, esse frango tá uma delícia de comer. Eu gosto de comer as asas, o amputador de asa, o que poda as asas das crianças, né? Ele falou, eu gosto das asas. Eu como por causa das pontas, eu mastigo e como até os ossos, disse o decepador de asas. Eu lembrei da minha historinha Asas, né? Eu falei, ele resolveu comer à mesa agora, não vai comer na frente da televisão, vai comer o frango. Ah, esse frango é muito melhor, tempero melhor. Porque ele era mais barato e ele obrigou a comprar esse. No outro supermercado, o frango um pouquinho mais caro, não é tão mais caro, mas é maior, tem mais gordura, tem batatas e tem farofa. Mas não, esse que é o bom, o frango ressecado. Eu gosto da asa, a asa não tem carne, não tem nada, porque eu mastigo os ossos. Eu sei porque gosta das asas. É pau, pá, 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 pá. É pra isso. Pá, 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 pá. Pá, 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 cortar a asa do Ranfuk, cortar a asa de todo mundo. Tá lá falando alto. Diz que até o PT tem um lado bom. E o que aconteceu? Aí ela falou, eu não sei por que eu peguei essa virose, começaram a comparar com... Disse que tinha 30 metros da mesa, no Guarujá, no café da manhã, da comida. Aí falou, essa tá melhor do que do Guarujá. Ele falou, o amputador de asas. Tá melhor do que lá, tempero melhor. Aí minha mãe falou, eu não sei por que eu peguei uma virose, como é que eu peguei a virose? Aí ele disse assim, tira isso da tua cabeça, você não pegou nada não, besteira, você está estragando a beleza da viagem. Aí eu falei, não pegou virose, não vomitou no dia, quando voltou, alguns dias seguidos, com enjoo, vomitou. Não pegou, não aconteceu nada disso, né? Seu pé também não bateu uma enxada, não teve que levar no hospital para dar ponto, não aconteceu nada disso. Aí minha mãe falou, Marcos. Aí eu vi que eu saí pela tangente. Falei, o único jeito de distrair os ogros é contando história para ele dormir. Então eu disse, certa vez o Mickey Mouse levou a vaca mimosa numa feira e trocou ela por 3 feijões. E chegou em casa e tomou a bronca da mulher. Jogou os feijões pela janela. Durante a noite o feijão cresceu e
Quando eles acordaram, eles estavam no alto das nuvens e saíram, era um lugar que tudo era grande, maravilhoso, tudo. A mesa tinha 30 metros, as comidas enormes. E apareceu um gigante, e o gigante pegou eles e falou: Pipopo, sinto o cheiro de humano. Só não pegou o Mickey Mouse, pegou o Pato Donald, pegou o Pateta. Acho que tinha mais um, mas eu não lembro quem é. E o Mickey escapou. O Mickey. Aí o gigante dorme, né? Ele dorme, vendo televisão. Põe lá em canal de política, fica dormindo. Gigante. Sinto o cheiro de humano. Então eu acho que é meio essa parábola. Vamos imaginar aqui que eu estou com a televisão aqui na Netflix. Porque eu não posso estar lá. Porque vai ser ocupada, já não está sendo ocupada. O gigante está comendo. Ele queria colocar dentro do caldeirão os humaninhos pequenininhos para fazer uma comida, né? O gigante tem pés de pau. Como é que eu faço? A visão daqui é aterradora. Vocês não fazem ideia. O gigante. Aí eu contei essa história, distraiu ele, deu risada e mudou de assunto. Não entendeu que era uma parábola, uma metáfora. Ele gostou da parte do pipopo, sinto o cheiro de humano. O gigante gostou dessa parte. Aqui vos fala Eliezer K, depois de tanto tempo, engordei um pouco. E falei menos com a mão, mas eu falava assim. Estava vendo os vídeos anteriores com esse traje do Eliezer, da escafandria intraterra, sem barba. Então resolvi colocar, mas eu falava muito com a mão. E gesticulava, né? O gigante está voltando, ele vai passar e eu vou voltar, vou fazer o normal, só que ele demora para vir. Tá vindo devagar. Ih, ele pegou outro caminho. Ele foi no banheirinho de fora. Pipopu. Gigante. Adoro contar fábulas. Fábulas malucas, fora do contexto. Eu acho que quando acontece, por exemplo, uma batida de carro, alguma coisa, e sai um cara muito grande dentro do carro, e você está guardado, o negócio é contar uma história. Uma história cheia de ironias, de indiretas. Talvez contar essa história. Então, se você estiver no trânsito de carro, você estava com a razão, bateram no seu carro, você sai muito bravo, e você vê que sai um cara enorme de lá. Muito bravo também. E daí você não consegue segurar. Não consegue segurar aquela vontade de falar. O gigante passou por aqui, já vai indo para o gigante. E daí você fala, isso aí me lembrou aquele caso que o Mickey Mouse levou uma vaca na feira e trocou por 3 feijõezinhos. Começa a contar a história para esse monstro, esse ogro. Batida de carro. E daí você vai dando todas as indiretas, que quem é o gigante é ele. E vai indo. E ele vai quase adormecer, vai ficar calmo, vai falar, eu já ouvi, é o João. O nome dele era João, né? Falei, não, é o Mickey Mouse. Não era o João. Esse é outro. E daí ele fica tentando juntar o tico e o teco para entender a história. E você passa uma lábia e você acalma também. E conta uma história cheia de ironias para o gigante.
É isso. Quando eu falei que tinha uma TV da Netflix, que eu não posso aqui, eu ia comentar dois filmes. Eu ia comentar o Nós, que é um filme que entrou na Netflix agora, de terror, que trabalha com a ideia de duplo. Então eu gosto muito dessa coisa de irmão gêmeo, de dobrar papel. E eu sempre fico olhando como é usado na literatura essa coisa de duplos. E essa série chamada Nós, não é nós do Tico-Teco que fica pegando as nozes. Nós. É uma família. E daí é um duplo, eles chamam de sombra, da família inteira. Da família inteira. Primeiro é da menininha, com a infância dela, depois mostra ela adulta, casada com os dois filhos, e daí eles estão numa casa nova lá, porque a mãe, né, a mulher do cara, tem um trauma de infância e estão indo, e ela começa a voltar aos traumas, é perto da praia, e daí ela começa a ficar meio neurótica, e na noite aparece aqueles duplos de cada um deles. Eu parei de assistir aí. Aí, a outra coisa que eu ia comentar era sobre que entrou agora na Netflix, entrou o Náufrago. Tom Hanks, eu assisti há muito tempo, famoso pelo Wilson, né? A bola de basquete. Eu tinha a impressão na memória que o filme era só, não tinha outros atores, era só ele. O filme inteiro. E é óbvio que não é, tem um contraste, fala sobre tempo, né? Sobre relógio, aproveitar o tempo, ao invés de curtir a, a localidade, a sua família, as pessoas, tipo, vamos almoçar à mesa, ao invés de pegar e ver na televisão e ficar comendo na frente da televisão, sabe? Brigando à toa e tudo não é, a economia é uma coisa, eu sou extremamente econômico, mas tem que usar a inteligência para ser econômico. Não pode ser pipopu, sinto o cheiro de humanos, não pode. Nem o Mickey Mouse foi muito inteligente nessa do feijão, mas deu no que deu o feijão mágico, né? Em suma, o Tom Hanks, ele é um cara que trabalha para a FedEx, nome péssimo, né? FedEx. X de expresso, express. E ele viaja para todos os países de avião. E nessa o avião vai cair e ele vai ficar numa ilha deserta. E sem as pessoas, isolado. É uma metáfora sobre perda de tempo também ele lá. Então é muito legal a abertura do filme, tem muita gente, muitos atores, muita pressa, cronômetro, e daí ele vai pedir em casamento a namorada dele, né? Só que eles veem a data assim para eles passarem o Natal, o Ano Novo juntos. Então eles passaram, acho que o Natal, ela deu o presente para ele, ele deu o presente. Essas coisas aí ele pega o avião vai cair e eles são separados ali. E o resto do filme, Tom Hanks está sozinho. E daí eu quero dizer, eu estava falando sobre roteiro de cinema, que esse roteiro do Náufrago é um roteiro de descrição. Então quando a gente vai escrever um roteiro, você tem que comunicar uma coisa por vez, e outra, e outra. É uma descrição. Descreve bem o que você quer, depois escreve a segunda parte, depois a outra. Então é um roteiro. Tá o Tom Hanks nessa ilha aí deserta. Então ele caiu na ilha. A gente precisa mostrar, por exemplo, o avião caiu. Ele sobreviveu. Ele, durante a noite, o bote inflável dele, o único sobrevivente, encosta num rochedo. É a noite. Aí ele rasteja. Aí ele acorda, o sol forte, ele está na areia da praia. Descrição, estou descrevendo o que acontece, por que acontece. Aí o que acontece? Ele tem que descrever que a praia é deserta. Tem que descrever que ele está com sede. Então ele pega o coco. Tem que descrever que ele não sabe o coco. E machuca, quebra a pedra, lasca. Então as ferramentas começam a surgir. Ele está com o pé machucado. Ele começa a andar, ele tem que descrever que é uma ilha. Então para ele dar a volta na ilha, procurando pessoas.
Então quando ele chega, ele, tem alguém aí? Oh, tem que descrever que não tem ninguém. Então um conteúdo assim, gradativo de comunicar. Então, por que o Tom Hanks segura essa parte do filme inteira sozinho? Porque a descrição está muito bem feita no roteiro. E o Tom Hanks consegue comunicar para a gente o que o roteiro foi feliz de mostrar ele sozinho, e a gente acompanha a história com ele, entendendo tudo e se identificando com essa opressão que o protagonista está tendo ali. E depois tem as histórias dos aprendizados, né? Esses conflitos da solidão do amigo, do Wilson, né? Da bola. E no final é muito triste quando ele consegue. Eu tô reassistindo, eu parei no meio. Então não conto daqui para frente porque eu também não lembro. Então, se tivesse uma TV aqui na Netflix, o Hanfuk podia projetar na parede, né? Você não quer projetar pra gente na parede aí? Vira assim, eu viro a câmera assim, ali ó, projeta pra gente ali o Hanfuk. Não quero. Então, eu iria comentar esses dois filmes. A ideia do Nós, que é um roteiro sobre duplos. Então, na dramaturgia, a ideia é de você fazer duplos. Nesse caso, a família inteira é duplo e é terror, né? E o segundo era sobre um roteiro de descrição, como Tom Hanks segura o filme inteiro, porque o roteiro ele vai descrevendo cada conteúdo. Ele foi o único sobrevivente, ele está com sede, ele precisa de um calçado, e vai indo. Ele tem que ter um lugar onde dormir. Então vai indo, a gente vai acompanhando aquela saga do Robinson Crusoe, né? Essa releitura de Robinson Crusoe. Completamente diferente, né? Também entrou na Netflix o Robinson Crusoe. Entrou na Netflix o Robinson Crusoe. É interessante ver o Náufrago e ver o Robinson Crusoe, hein? Uma boa dica de cruzar os dois que entraram na Netflix, né? Bom, foi isso. Acho que eu preciso voltar a fazer mais vídeos com esse figurino. Eu acho que nos outros vídeos, que é sobre a surdez do Eliezer, que está aqui no canal, que eu tô com esse figurino, além de eu estar tentando interpretar mais quando eu conto as falas e mesmo assim fazer não tipo, a comunicação, me ver como um personagem, com figurino, quando fala, sabe, faz uma mise-en-scène toda, trabalha com a mão. Então eu vejo tirar partido mais do cenário, de recostar mais na cadeira, trabalhar mais com a mão. Aí é mais interessante, sabe? Fica mais parecido com... Eu tô revendo esses vídeos do A Surdez do Eliezer, que eu tava escrevendo Escafandria entre a Terra. Então eu tô gostando muito, porque assim, eu tô sem barba de novo, preciso fazer de novo que ela já começou. E tô gostando porque eu fico fazendo como usando, tirando partido das coisas, explicando, trabalhando com as mãos. Acho que fica muito legal.